É o que eu te falei, eu acho que hoje tem essa questão também. Acho que as bancas eles devem pensar nessas questões que vão eliminar um pouco de candidatos também, Eles né? fazem de propósito, porque você tem que separar o joio do trigo, né? Exatamente. Eles têm que colocar umas questões que são bem difíceis, né? Pra tirar uma galera. Então. Às vezes eu penso, pô, a prova ela dá umas questões tão fáceis que eu falo, porra, nem precisava ser tão fácil, né? Que são muito dadas. Às vezes eu penso, mas essa aqui é muito dada é para agradar quem está estudando há pouco tempo, para o cara ter aquela falsa ilusão, foi até bem e tal. Pode ser também, não sei. Mas eu acho também que as próprias instituições, elas, na hora de elas elaborarem um edital, contratarem uma banca examinadora, eu imagino que elas conversam com a banca. Falam assim, olha, a gente quer uma prova difícil. A gente quer uma prova fácil. Isso acontece. Eu imagino que isso acontece, sabe? A gente quer uma prova para aprovar 1.000, 2.000 pessoas, que a gente vai precisar de muita gente porque tem muita vacância. Sim. Um exemplo, né? Por exemplo, uma coisa, o critério que eu acho da Receita Federal quando ela faz um concurso, né, para auditor fiscal, primeiro que demora muito para fazer. Demora. E quando fazem, eles colocam lá 100, 200 aprovados. Se você passou em 201, você está fora. Sim. Não tem conversa. E às vezes o concurso tem validade de 60 dias, 60, 2 meses, sabe? Que é para acabar ali. Sim. E de repente a Receita poderia aproveitar os remanescentes, porque o cara que passa em 400 é tão bom quanto o cara que passa em 100, em 50, porque a diferença ali é mínima, sabe? Sim. E aí começa a defasagem, né? Que eu acho isso um erro das instituições públicas. Eu também acho. Que eles poderiam, porque assim, você gasta dinheiro. Olha, é muito dinheiro que você paga. Não sei se você se recorda do nosso concurso. O nosso concurso, ele representou uma virada em 2012. Eu lembro muito bem que a prova de português da FCC, ela tinha determinado padrão que mudou inclusive na nossa prova. Cara, aquela prova... uma prova dificílima. Só pergunta lá de uns caras lá da Grécia, lembra? Era um texto dos caras da Grécia. Nossa, cara, essa prova aí eu lembro. Eu te juro que quando eu saí da prova do TCE, cara, eu falei, putz, joguei o concurso fora. Te juro. Por quê? Normalmente assim, primeiro, eu fui estudar em cima da hora. E eu tava, fazia 1 ano e meio que eu não fazia concurso. Eu tinha perdido o ritmo pra valer, né? Só que, inclusive, eu tava estudando pro TRE. Eu tava fazendo isso também. Tava fazendo isso pro TRE. Eu tava louco pra fazer a prova do TRE. TRE, cara, aí, por coincidência, tinha um rapaz lá no MPU que ele tinha conhecimento sobre o TCE. Aí ele começou a falar e tal. E eu tava inscrito pro TRE. Tinha estudado um monte de eleitoral, um monte de processo civil que caía e tal. E saiu o concurso do TCE, cara. Saiu o edital em novembro, a prova em fevereiro. Você fez exatamente o que eu fiz, cara. Eu falo isso pra todo mundo. Eu tava preparado pro TRE, cara. Aí saiu, eu falei, quer saber? Eu vou pro TCE, não quero nem saber, Foi cara. exatamente o que eu fiz, cara. Foi uma loucura. Mas eu acho que isso é acontece muito, cara, igual vocês estão falando, estudar para um concurso e acabar entrando em outro, porque às vezes tem alguma facilidade, principalmente às vezes nas disciplinas ali, nas matérias. Porque eu falo, acho que até comentei com o Anderson. Eu prestei um concurso, eu sou técnico de audiovisual no Conselho de Enfermagem, eu prestei concurso para a Assembleia Legislativa, para o mesmo cargo. Certo. Eu fiz a prova, estudei pra caramba para a prova, fui mal na prova, e eu voltando para casa desanimado, eu vejo um edital no metrô, Conselho Regional de Enfermagem Técnico de Som e Imagem. Eu acho que vou fazer isso aí. Legal. Já passou. Você vê, né? Você lembra do... Não, eu ia falar de outra pessoa. Aconteceu isso, uma coisa super engraçada com a minha esposa. Minha esposa, ela era assessora no Tribunal Regional Federal, aí ela saiu porque ela queria cargo público, porque cargo em comissão... Ela era comissionada pura? Comissionada pura. Ah, tá. Cargo em comissão é sempre aquela coisa, né? Amanhã muda presidente, muda presidente, acabou. Você pode sair. Tá na rua. Sujeito à questão política, né? Muito sujeito à questão política. E ela queria um cargo público. Ela acabou saindo do TRF, né? E ela fez o que ela queria, era procurador do município. Né? Aqui de São Paulo? Aqui de São Paulo. É um dos melhores da vida. Esse concurso aí é fantástico. É fantástico. E ela não passou. É muito difícil. É muito difícil. Muito. Ela não passou, ficou triste pra caramba. Aí ela estava inscrita para procurador federal. Aí ela falou, não sei se eu vou. Falar, já estou preparado, vou fazer. Uma das discursivas do procurador federal era sobre direito municipal, assunto que ela tinha acabado de ver estudar para o procurador do município.
Essas coisas você não tem como adivinhar sobre qual matéria vai ser a discursiva. Cara, destruiu, cara. Isso aí ajudou, ela conta que isso aí ajudou ela a destruir na prova, cara. Você vê, né? Como são as coisas, né? E É. hoje ela é procuradora federal. Ela é procuradora federal e tá super bem, né? Tá sossegado. Imagina, imagina você passar... Olha, eu não conheço nenhum procurador federal, assim, pessoalmente, né? Você contando agora, pra mim é uma novidade. Porque são pouquíssimos que tem aqui em São Paulo, né? A gente não vê muitos procuradores. Até porque é um concurso muito também restrito, né? Ele não tem muitas vagas, é um cargo muito requisitado, né? E para conseguir ficar em São Paulo ainda, que é super difícil, né? Então, ela ficou dentro dos 100 primeiros, cara, por causa dessa discursiva aí que ajudou ela demais. Ela tinha muito conhecimento, né? Mas a discursiva ajudou ela, assim, a destruir na prova, cara. Né? A nota foi lá em cima, né? Ficou em São Paulo, que era onde ela queria e tal, né? E tem um colega meu lá do MPU, que era o Silvano. A gente conversava muito sobre isso também, né? Sobre concurso e tal. Eu lembro que ele comentou, ele é procurador de estado de Pernambuco hoje. E ele comentava que era muito importante fazer para esses cargos, além de você fazer as questões, você pegar tudo quanto é discursiva da banca, né? E a banca é a CESP, ele pegou um monte de discursiva, cara, mas o moleque era CDF, cara. Ele era fora da curva também. Era fora né? da curva. Aí o que aconteceu? Acho que claro que tinha muito conhecimento, só que inclusive uma das questões que caiu para ele era uma questão bem difícil, né? Só que uns 6 anos antes, num dos concursos da CESP, caiu uma questão muito parecida. E ele tinha feito essa questão aí. Então, ele tinha feito para treinar, né? E assim, aí ele foi se autocorrigir, aí ele foi no livro, né? Foi no livro, ele viu, putz, só que interessante e tal. E ele fez todo esse trabalho de pesquisa. A prova dele caiu, cara. O moleque disparou também. Certinho, era dele aquela. Certinho. Né? Você vê como faz a diferença.